Por isso vamos passar a bola para o Júnior. Mas fica à vontade, né? Deixa Deus te usar aí. Eu estava ali no louvor já pedindo isso. Deixa Deus te usar, porque hoje, Amém. para nós aqui é um discipulado. Amém. Geralmente eu estou acostumado a lidar com jovens, me chamar mais para jovens, então é uma pegada um pouquinho diferente, né? Somos todos jovens aqui. Não, com certeza. O Cleverson é o mais jovem de todos, né? Até o cabelo ele tem todo. Né? Faz parte. Eu trouxe uma palavra, mas eu gosto um pouco de, não digo brincar, mas fazer todo mundo participar da igreja. Eu sou filho de professor, então professor é aquele que, né, gosta de tu faz o quê, entende-se o quê, e meio que uma brincadeira para trazer uma palavra, mas não é uma brincadeira, é algo sério. Eu vim a semana toda tentando escutar uma ministração aqui, ver uma palavra lá para entender o que o Espírito Santo queria que eu trouxesse aqui. E é algo que já veio do congresso isso comigo, que a gente se pega durante a nossa vida passando por várias experiências. E foi legal porque aqui a gente tem duas gerações. Tem a geração dos 20, 22, 23, acertei? Está por aí, até mais velho, um pouquinho mais velho? 20, ó, novinho. E tem uns mais velhos do que eu. O Anderson tem cara de 16. Então a gente tem duas gerações, dois mundos diferentes. Até algo que eu estava conversando com o pastor esses dias sobre o mundo que está hoje, né? Eu sou meio CDF, eu gosto de estar sempre informado sobre tudo. Sou filho de professor também, né? Obrigado a ler desde novo. Mas eu vim falar sobre princípio, falar sobre a semeadura e princípio da semeadura. E por que eu disse que eu gosto de trazer todo mundo para falar sobre isso? Hoje, falando de princípio, o que o apóstolo René ministrou lá muito, é que quando tu quebra um princípio, tu és quebrado por ele. Ou seja, se tu segue uma regra e tu quebra ela, ela vai se virar contra ti. Não tem como ser diferente. Se tu planta algo errado lá atrás, uma hora vai vir o resultado disso. Não tem como ser diferente. E por que esse princípio da semeadura? Porque tudo que tu planta, tu colhe. Isso é um ditado antigo que meu pai falava sempre para mim. E isso a gente leva, né, com a vida de certas formas. E com essa ministração, o que eu trago? Eu divido isso em 3 pontos principais. A tua casa, o que tu aprende dentro de casa, o que o mundo te traz e o que a palavra te traz. Aí a gente fala em princípio, fala em semeadura. Aí parece, eu estou falando de criação, de casas, do mundo, da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Eu volto lá para casa. Porque a gente fala em princípio dentro da palavra, mas a gente vai levar em consideração o nosso mundo. O princípio é um conjunto de regras, de certa forma. Me corrija se eu estiver errado, pastor, mas é um conjunto de regras. A gente tem coisas que a gente segue, só que o princípio é um pouquinho mais a fundo para mim. O princípio é muito mais que uma regra, né? Muito mais que uma regra. Mas por que eu relaciono com regra? Porque quando estás dentro de casa, a tua infância, até o começo da tua adolescência, teu pai e tua mãe te impõem algumas regras. Isso acaba virando princípios na tua vida, porque são como eles foram criados, muitas vezes de uma maneira reta, muitas vezes de uma maneira torta, porque o pai geralmente às vezes não trouxe uma criação correta lá de trás, então ele fala do que ele sabe, então ele fala do que o coração dele está cheio, se é ser grosso, se é levar para aquele lado, como diz o pastor Delci, que quando ele era novo era na cinta, o negócio era bruto, né, pastor? Não tinha muita conversa. E a gente aprende muita coisa dentro de casa, várias coisas. E que eu disse que eu ia trazer todo mundo, quem se lembra daquele ditado da mãe, de alguma coisa que a mãe falava? Ei, quando estás indo, eu já estou voltando com o prato de feijão.
Né? Quem se lembra de algum ditado aí, quem é filho? Algum ditado que o pai e a mãe falava quando era novo? Não precisa ficar com vergonha, gente, é assim mesmo. Eu vou puxando um e outro. Pastor, vamos pelo pastor aí. O que o pai e a mãe falavam quando era novo? O pai sempre falava uma frase: boca fechada não entra mosca. Então, a pessoa às vezes fala demais, acaba falando que não deve. Então ele sempre dizia, né? Boca fechada não entra mosca. É nessa? Alguém se lembra? Os mais velhos, eu acho que quanto mais velho, mais ditadinho. Hoje em dia está um pouco diferente. Mas Para mim deve ter alguma pra contar também. Fala aí. tem. Não estou lembrando agora, mas. Tem sim. Não estou me lembrando agora. E aqueles que tu fala para os filhos? Sempre tem uma que a gente fala. O apóstolo Luiz, por exemplo, né, que foi nosso pastor durante muito tempo, ele sempre dizia: obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Sempre repetia essa frase. Né? Na escola que eu estava estudando, eu já sou professor, a mãe diz. A mãe dizia, agora não diz nada mais. Isso aí, sempre falava isso aí para mim. Essa frase. Cuida, que na escola que você está estudando, eu já fui professor, já estou formado. Outra frase que o pastor Luiz repetia sempre, batia sempre nessa tecla: nunca resolva nada de cabeça quente. Muito bom também, nunca mais me esqueci, vou levar para o resto da minha vida. A ira suscita furor, né? Oi? A ira suscita furor, é o furor, né? A palavra branda desvia o furor, Desvia o e a furor. palavra dura suscita a ira. Ira. Então, o que eu quero trazer com isso? O princípio é mais sério do que isso é, mas para a gente entender o que é princípio, a gente tem que voltar à nossa raiz, como a gente foi criado, para a gente entender. Então, tudo que a gente aprendeu com os pais é o que eles querem de melhor para ti. A educação, a boa educação, ser correto, é tudo aquilo que passa. E eu falei, primeiro casa, né? Segundo mundo. Com que idade mais ou menos a gente chega ali que a gente começa a ter aquele contato, a entender um pouco mais as coisas? As meninas com 10 anos, elas são mais rápidas, né? Elas são mais inteligentes que os homens, né? Os homens lá pelos 13, 14 que a gente começa a ficar um pouquinho mais inteligente. E a gente começa a ficar mais esperto daí um pouquinho mais tarde, né? Pelo menos na minha época era assim, até aos 15, 16 anos a gente brincava ainda. Se tivesse uma brincadeira, a gente se mandava para brincadeira. Era assim. Só que com 12 anos a gente não era mais inocente. E menina eu já falei, mas como que estão em homens, vamos falar de homens, né? Aí o contato do mundo e o que influencia. Por que eu trouxe isso? Vamos dar um exemplo assim, ó. A gente aprende em casa regras. O que a gente acaba acontecendo na rua? Que é muito, é algo que às vezes parece engraçado, mas é muito comum. Tem aquele amigo que diz assim, ó, não, vai para casa agora, fica mais um pouquinho, teu pai não vai ficar bravo. Não tem aquele amigo que fala isso? Tem vários exemplos. Ó, eu estou vendo uma risada assim, a gente vê aqui. É porque a gente sabe o que acontece. Quase quebrando regra. Ó, falasse bem o que eu queria falar. Quebrando regra. Quebrar princípio. Essa é a relação que eu queria fazer. E não acontece só isso. Eu, no meu caso que eu coloco é o seguinte, o meu pai, eu me criei dentro de um restaurante. Meu pai era dono de restaurante, meu avô, então eu sempre tive contato com pessoas a minha vida toda. Desde que eu tinha 6, 7 anos, eu sempre tive acostumado, tanto que me chamam às vezes de velho, porque coisas que aconteceram na década de 90, a crise, o colo, aquilo tudo, para mim é muito vivo, porque eu cresci dentro de um restaurante, meu avô tinha churrascaria, meu avô teve a segunda churrascaria, a primeira do Vale, junto com aqui de Tom Vatrento, então a gente conhecia todo mundo, então a gente sabia, todo mundo falava, então a gente tinha muito contato. Então o que acontece? Vou pegando gancho, porque eu já estou falando de coisas que é de outra época, mas esse contato com o mundo leva a gente a errar, e como eu já tinha conhecido muito sobre drogas, sobre muita coisa, eu tive meu envolvimento com droga, tive meu envolvimento com coisas erradas. Errar, muita gente vai errar, e isso faz parte do aprendizado. Porém, eu mesmo sabendo que aquilo era errado, eu cometi o erro de entrar. E eu quebrei
Outra regra que meus pais colocaram: isso não faz parte da tua vida, isso não é bom, isso te leva a um lugar pior, tu não faz isso. Quantas vezes meu pai dizia: até tal hora tu chega em casa, se tu chegar depois de tal hora tu fica na rua. Geralmente eu dormia na rua, né? Eu dava um jeito, fazia no caminho, ou eu deixava a janela aberta, porque eu não respeitava, eu quebrava o princípio. Porque primeiro, respeitar pai e mãe, isso é um princípio, e a gente aprende dentro de casa. E eu pergunto de novo: tem mais alguma experiência, coisas que fizeram errado? Eu lembrei uma agora que Aí, minha mãe falava. tem. Minha mãe sempre falava que se alguém, tipo assim, ofender a gente, conforme o problema, você dá o pulo. Ela dizia: não bata de frente, tipo, né? Não se ire, né? Que daí, se alguém te ofende assim, ela diz: pula longe, passa por cima, ela dizia. Mas Não vai bater de frente, que daí vai dar briga, né? Isso não vai acabar bem. Ela sempre falava isso. Mas às vezes a gente não conseguia cumprir o que ela Não, falava. às vezes não. Alguém mais tem alguma lembrança, alguma experiência? Os mais novos é mais fácil, né? Os mais velhos já estão trabalhando, casa, trabalho, já é mais difícil parar para pensar em algumas coisas. E quem é pai acaba tendo que lidar com regras para os filhos, criando os filhos. Então a gente acaba tirando o que a gente viveu para tirar como aprendizado para criar uns filhos, né? Então esse é o contato com o mundo. Por que eu puxei esses dois exemplos e deixei a palavra, a Bíblia, depois? Se a gente for lá em Êxodo 20, alguém aqui tá com vontade de ler um pouquinho? Eu gosto assim, pegar os outros, nem professor. Lá em Êxodo 20, a gente fala sobre algumas regrinhas. Minha Bíblia está um pouquinho ruim aqui no celular. Se eu consigo abrir aqui ela. Eu boto num lugar, ela vai para outro. Aqui está falando quando Moisés desceu do monte, acho que é Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos aqui no começo. Por que eu falei sobre essa passagem especificamente? Quando a gente lê aqui sobre os 10 mandamentos, a gente tem um conjunto de regras que a gente não pode fazer, do que Deus fala. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E por que eu trouxe essa palavra aqui? Se a gente olhar todas essas palavras, alguma coisa está diferente do que a gente está conversando até agora aqui? Basicamente, e por que eu falei até agora sobre isso, trazer essa palavra? Porque hoje no mundo que a gente está, a gente é guiado muito pela cobiça, que é uma das coisas que eu mais tiro daqui. Por que eu coloco no mundo de hoje? Por exemplo, quando eu era novo, a gente tinha a roupa que os pais podiam dar. Quem nunca teve os mais velhos, o Quixote, Lecheval, que é aqueles tênis mais velhos, Nike, Adidas, isso aí não tinha. Isso era muito difícil de se ter. Roupa, não era roupa de marca, era aquela marca que vinha na etiqueta. Não se tinha muito isso. E por que eu trago cobiça? Porque no mundo de hoje, é aquele que mais pode ter a melhor roupa, é aquele que pode ter o celular do momento, o celular mais novo. E por que eu falo em cobiça? Porque muita gente às vezes quer ter o que a outra pessoa tem. E por que isso acontece? Quando a gente
está sob controle do que a gente quer, quando a gente está fundamentado na palavra, a gente tem os princípios muito bem validados. Honrar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, que são os dois próximos que Jesus trouxe depois para juntar em dois. É fácil colocar no lugar de alguém, ter empatia por alguém? Isso aqui não deixa. E eu vinha numa conversa esse dia com o pastor sobre o que o celular traz hoje e eu não consegui me lembrar da palavra, o algoritmo. Quando a gente não toma posse da nossa responsabilidade, isso daqui faz pela gente. Se vocês fazerem um teste, vá lá, procura qualquer assunto em qualquer site de procura, principalmente YouTube. Vocês já notaram que logo depois, todos os vídeos que aparecer para vocês vão ser em cima do que vocês já procuraram uma vez? Sim. Isso se chama algoritmo. O algoritmo leva vocês para onde vocês querem. E por que eu quero comparar isso com princípio? Porque a gente se deixa levar pelo que aquilo fala, pelo que a gente quer ter, e a gente se esquece de se firmar nos princípios que a gente tem, no que a gente aprendeu, no que a palavra traz para a gente. Porque quanta gente já não se pegou fazendo um falso testemunho, mentindo? Isso é coisa corriqueira, o homem não é perfeito, mas quantas vezes a gente se pegou traindo cada mandamento desse na nossa vida? Parem e pensem, façam uma reflexão. Às vezes pode parecer algo duro se falar disso, mas para um jovem, quando a gente fala isso, eles não, mais jovem que eu digo, 12 anos, eles não têm dimensão do tamanho das coisas que eles plantam. Isso é semeadura. Essa semana estava me pegando, pensando nas minhas contas. A gente foi para Porto Seguro, aproveitei que era minha lua de mel, fui no congresso. Aí essa semana a gente estava pagando o cartão de crédito, estava aquela dívida a mais. Eu plantei lá atrás. Eu não me organizei nas minhas contas. Quando a gente tem um casamento com problemas, esquece de pensar o que a gente plantou. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente planta hoje aqui? A gente está semeando palavra, semeando princípio. E o que o mundo planta para a gente? Faça essa reflexão. O Espírito Santo vem me batendo muito na tecla esses tempos agora em cima disso. E querendo ou não querendo, e o pastor estava conversando, é uma verdade. A gente está idolatrando de certa forma isso daqui hoje. E se tornou dependente. Tudo que eu me torno dependente vira um vício, né? Isso é perigoso. Eu não sei, eu já posso me isentar disso, porque eu não dou bola para isso aí. Tu não tem, né? Não, eu tenho lá, mas não dou bola para isso aí. Eu acho que isso aí é um mal. Eu também. É o mal do século. Eu tenho isso aí como uma eu tenho, coisa mal. Mas para mim isso aí não é uma ferramenta boa. É uma ferramenta boa se tu souber usar, né? Mas tu não mas, pode se deixar mas assim. ela tem muita coisa ruim. Muita Tem coisa. mais coisa ruim que Com certeza. Mas, tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Eu acho que tem mais coisa ruim. Bem mais fácil coisa ruim, né? Porque tudo que é, por exemplo, está no Facebook, a pessoa não está cometendo nenhum ato de pecado, nada. Mas às vezes tu vê alguma violência, algo do tipo, algo sexual no Facebook, sem a pessoa querer ver. Sem ir atrás, no caso, eu quero falar. Mas acaba vendo uma forma, sabe, por exemplo, de amigo. Aí tem gente que fala, não, vai, procura, porque tem palavra de Deus, tem mesmo, tem coisa boa. Mas tem muita gente usando isso aí para um criticar o outro. Igreja, uma critica a outra. Pastor, né? Como tem isso? Né? A gente vê, e então não é uma coisa, não tem coisa boa, não é muita coisa boa, eu não acho. Eu costumo colocar, saber que essa palavra levanta, eu já vinha saber que ia formar isso, né?
bastante gente falando, discutindo o assunto, geralmente eu gosto de levar mais para esse lado porque a gente gosta de escutar o que a pessoa está pensando. E eu coloco uma diferença muito fácil, uma linha muito fácil de dividir isso. A gente tem a geração dos 3 aqui, que são mais novos. Eu me coloco um pouco mais velho, porque eu estou quase nos 40, mas na minha juventude, e principalmente quem está aqui mais velho, a gente, quando queria buscar algo, a gente tinha que ler. Para procurar conhecimento, a gente tinha que ler. Então, tinha uma forma diferente de a gente procurar algo. E o que acontece? Não tinha algo que influenciava. Quem influenciava eram os pais, quem influenciava era a igreja. Então, a gente aprendia como procurar as coisas. E por que eu falo isso hoje? Porque eu, trabalhando com jovens e trabalhando, já tendo experiência com serviço, com empresa, sendo chefe, o que acontece? Hoje você tem uma dificuldade porque hoje tem algo, melhor coisa que tem para procurar, só que a geração de vocês hoje tem dificuldade de procurar o conhecimento, porque vocês não aprenderam como procurá-lo. E a nossa geração teve que apanhar, aprendendo como procurar. Então a gente sabia onde a gente tinha que ir. E não como, porque como a gente ia aprendendo pelo caminho. Vocês sabem como procurar, mas vocês não sabem de que maneira vão fazer essa procura. Então isso não é culpa de vocês, isso é a geração que aconteceu. Mas o problema é que isso aqui trouxe o outro problema, que ele deu muito acesso. Então a gente acaba se perdendo nos princípios, na educação, no que a gente traz de casa. Eu tive uma educação no meio de professores, uma formação que me deu acesso, graças a Deus, mas nem todo mundo tinha isso. E voltando a falar, eu trouxe essa palavra aqui porque geralmente a gente aprende o que é certo dentro de casa, o mundo acaba lapidando a gente de uma maneira diferente, porém a gente sabe o que é errado, mas a gente sempre procura saber por que as coisas são de um jeito ou de outro. E a palavra que está falando certinho como é que a gente tem que ser. Ela fala o que a gente tem que fazer. E o resto é orar disso e procurar cada vez mais. Eu tive uma vida, como eu falei, torpe. Eu quase joguei meu casamento fora. Eu quase fiz um monte de coisa errada. Mas foi com a minha conversão que hoje eu estou aqui. A minha mulher pagou um preço de 10 anos, ou mais, orando. Ela está 17 anos na igreja, eu estou há 4 anos. Mas eu acho que quando a gente vem por dor, eu acho que o processo se torna mais rápido. Acaba não. A gente querendo buscar mais porque a gente procura mais. A gente não tem mais o que fazer lá fora. A gente sabe que o único caminho é esse. Amém? Eu tentei não me exceder muito, porque geralmente eu falo bastante. Mas a gente está em tempo. O pastor quer acrescentar alguma coisa? Não, só acrescentar que para muitas pessoas hoje o celular ele é um instrumento de trabalho, né? Sim. Então tem profissões que é quase impossível hoje tu viver sem ter o celular. Tu tem que se comunicar com o cliente, tu tem que falar com várias pessoas e é tudo através dele. Então é quase impossível realmente, né? Então, se eu vejo o celular como um instrumento de trabalho e eu sei utilizar ele tem muitas ferramentas boas. Mas no caso, isso não é o problema é as pessoas. Tem um princípio, né? Tu começou falando sobre o princípio. Tem um princípio que a gente ensina na escola de líderes, né, inclusive, que se chama autocontrole. Autocontrole, que também é chamado na Bíblia de domínio próprio. Então, o que é o autocontrole? É quando, através do Espírito Santo, eu consigo me controlar. Controlar os meus impulsos, controlar as minhas paixões, controlar os meus desejos, controlar o meu ser, o meu próprio espírito. Não é? Então, se eu tenho domínio próprio, se eu deixo o Espírito Santo me governar, é óbvio que o Espírito Santo não vai me inclinar para o pecado. Eu, por exemplo, durante a pandemia, Deus me deu a direção de todo lugar onde eu fui pregar, tudo que até andando de bicicleta, eu gravei 600 vídeos durante a pandemia. 600 vídeos de mensagem, de áudio, até
essa mensagem hoje está sendo gravada. Tudo eu transformei em vídeo e áudio, e com isso eu espalhei pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube. Minha filha criou até uma conta no TikTok, e eu estou espalhando semente, né? Estou plantando. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 11, né? 11, lança o teu pão sobre as águas. Então, isso é uma coisa boa, né? Plantar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus. A colheita disso, com certeza ainda não veio, mas um dia vai vir, um dia vai chegar, né? E eu tenho certeza que eu vou cantar aquela música do Juliano Som, né? Já valeu a pena. Valeu a pena, né? Então, e assim, tem muitas coisas boas que dá para ser feito. Agora, como vocês falaram aqui, como o Valmir colocou, o que o Mateus falou ali hoje, eu entro às vezes, eu não uso mais o Facebook, mas eu entro no Facebook pelo menos 1 ou 2 vezes por dia para compartilhar o link da mensagem do YouTube que eu gravei, que eu estou divulgando, né? E infelizmente o Facebook hoje ele tem os stories, né, do Facebook. Às vezes você entra ali para compartilhar a mensagem. Eu entro e saio, é coisa de 20 segundos, 10 segundos, mas às vezes você entra e você vê no stories ali imagens que não são muito boas. Quando eu considero que não é nada assim muito grave, ok, mas já aconteceu de eu ver que tinha pessoas ali que eram participantes, seguidores meus, amigos meus, né? Amigos entre aspas, que são pessoas conhecidas que estão ali no meu Facebook, e eu descobri que tinham pessoas ali imorais, pessoas postando coisas imorais, e aí eu bloqueei essas pessoas, né? Quando eu vejo que é algo que é conteúdo ruim, voltado para pornografia, coisa parecida, eu bloqueei porque aquilo ali não faz bem para mim, então bloqueei. Eu particularmente eu não tenho rede social no meu nome. Eu já, por causa de uma experiência ruim, acho que Deus já colocou, porque vocês não vão se lembrar do Orkut. Você lembra? O Orkut veio antes do Facebook. Minha esposa teve, eu nunca tive. 2014 já chegaram, né? É novo, né? Aquela coisa de festa. E a gente estava usando droga e a gente mora em cidade pequena, estava fumando baseado e tiraram uma foto, eu estava com baseado. E na época gerou uma comoção que todo mundo falava. O que eu tiro de exemplo disso para hoje? Hoje é comum tu ver uma pessoa fumando maconha no Face, a prostituição, ou a mulher que dança com uma roupa colada, mas se insinua. Eu uso as redes sociais por causa da minha marcenaria, mas infelizmente hoje se perdeu esse senso de educação, de valores. A gente não tem mais isso, a gente perdeu muito disso hoje. Como eu disse, não é culpa da geração de hoje, porque tem um ditado, tem duas coisas. Tem uma coisa que o pastor René falou lá, e tem um ditado que eu escutei na internet, não me lembro o autor, mas é muito bom. O primeiro, o pastor René falou uma coisa que entrou na minha mente. Desculpa não é desculpa, desculpa é uma mentira organizada. Quando a gente dá uma desculpa para algo que acontece, quando a gente não toma uma atitude, a gente está mentindo de qualquer forma, porque a gente arranjou uma desculpa para o erro. A gente errou, gente pede perdão e volta para o caminho correto. E a outra é algo que um economista falou, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. Qual é o sentido disso? Como eu disse, a gente aprendeu a procurar e a se virar para resolver os problemas, porque a nossa criação, ainda mais os mais velhos, foi pior do que eu, creio eu, a gente teve que aprender a lidar com as situações. Hoje o negócio está muito fácil. E pelo fato de estar muito fácil, se tem dificuldade em achar uma solução. Então esse traz isso, que a gente tem que passar por dificuldades para a gente aprender o valor de cada coisa. Se a gente não tem dificuldade, a gente não aprende.
Então, quando é muito fácil, a gente absorve o que vem. E o celular traz isso. Porque é fácil ter qualquer coisa ali. Muitas vezes começa a assistir um vídeo rápido, quem nunca assistiu, e dali vai um, vai outro, começa a assistir aqueles rios curtinhos de 10, 20 segundos. Tu vai assistindo. E dali começa uma palavra, daqui a pouco começa uma brincadeira, daqui a pouco está na prostituição, daqui a pouco está na droga, e tu vai indo, porque é fácil. Agora, se tu for parar para ler, a gente geralmente tem dificuldade em começar a ler. Eu digo por mim, eu tive muita dificuldade em ler, parar para ler a palavra no começo. Por quê? É cansativo, mas é algo que a gente tem que passar para procurar para a gente aprender, senão a gente não aprende. E quando vem só o videozinho, fica fácil também. Só que o problema é que vem depois daquilo ali, né? Tem sempre costume, às vezes eu estou assim no sofá, estou olhando uma pregação, ou algo do tipo, tem bastante aquele... Eu não estou vendo, eu via bastante aquele David Leonardo. Só que eu comecei a ver algumas coisas assim que não... Que ele é... Como que ele é? Coach, né? David Leonardo é coach. Também, né? ele é pastor coach. também. É pastor? Pastor, ele é eu tava vendo aí, eu vi ele é algumas Balneário coisas que não- ele é de Joinville, mas ele prega muito aqui em Balneário Camboriú. Eu vi bastante vídeo dele, aí depois comecei a ver aquele pastor que tem uma barba, que é cabelinho branquinho. Cláudio Duarte? Mas é engraçadão, ele fala bastante sobre casamento, é bom. Aí a pessoa vai vendo assim, aí eu tava vendo, eu via sempre no Facebook, né? Tinha as páginas e vai recomendando os vídeos. Mas aí, uma vez a Vanessa me chamou a atenção que chega tá lá vendo 2 vídeos, 3 vídeos de pregação, que é 3, 4 minutinhos, daqui a pouco já tem outro vídeo assim, fora do assunto. Aí o cérebro do cara vai vendo, né? Não tipo, não que seja pecado o vídeo no caso, mas que já não tá no intuito de que eu tava vendo antes, né? Então acho que o Facebook, para isso, eu acredito que para espalhar é bom, mas se a pessoa tem um foco, é mais fácil a pessoa entrar no YouTube, pesquisar um canal realmente sobre aquilo ali, que vai ser mais fácil de a pessoa só se encher daquilo ali, no caso. Porque o Facebook é aquela coisa, Facebook, Instagram... Muito variável. Muito variável, uma hora tu tá vendo alguma coisa, daqui a pouco tá outra. vendo um acidente, daqui a pouco tá vendo uma coisa assim, fora de órbita ali, porque sai assim do contexto. Então, quando a pessoa quer procurar realmente, eu aprendi agora, estou aprendendo que é mais fácil ir lá no YouTube, pesquisar no canal da pessoa, ver o que tem aquilo ali. Clássico, né? Ficar só vendo vídeos aleatórios ali, vai aparecer um monte. Só que o YouTube acho que fica mais fácil, no caso, a pessoa se quer focar naquilo ali realmente só, né? Porque o Facebook, eu não vejo assim como questão, claro, para divulgar, para compartilhar é legal. Só se a pessoa não estiver ligada na hora, a pessoa acaba vendo outras coisas que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Bom, contasse uma benção, isso. Estás organizando teu vídeo para assistir pregação. Viu como ficou fácil? Quando gera discussão sobre um tema, gera troca. Às vezes não foi mais por mim, no caso, foi mais a minha esposa. Ela, estás aqui, tens que ver, focar tipo, vai no canal do YouTube que é mais fácil, fazer uma playlist do livro que quer ver, vai no canal de alguém, de pregador e tal. Eu acho muito bom aquele pregador que ele fala muito sobre casamento, ele fala de uma forma engraçada, só que leva a palavra, como tu diz, gente, eu acho que trazer a palavra engraçada. E ele também, na igreja, ele faz todo mundo rir, mas não é palhaçada, ele fala uma coisa séria. Fala sério. Cara, uma vez eu tava no feriado inteiro, fiquei ali a tarde toda vendo fazer. Quando eu vi já era 4 horas da tarde. Então, mas o cara vai ganhando isso, né? Por isso que pra Facebook, pra só buscar aquilo ali, palavra, eu já prefiro ir no YouTube mesmo, já ver uns canais que o cara já segue, fica mais fácil. Mas não deixa de ser uma benção. Eu gosto de gerar essa discussão porque a gente sempre fica se oprimindo muitas vezes, e assim a gente se abre. E eu trabalho com jovens dessa maneira, porque o jovem geralmente na frente do outro, quanto mais novo, ele tem muita vergonha. Ele não se abre, às vezes deixa de falar. Mas quando um conta algo que aconteceu, uma experiência, que é algo que às vezes traz a gente um pouco perto da humilhação quando a gente erra, faz com que outra pessoa se abra para falar. Isso é o sentido de contar uma bênção muitas vezes, porque numa célula a gente passou por esse mesmo momento aqui, ó, de a gente ter poucas pessoas e isso serviu para consolidar a gente e fazer a gente ter a equipe que a gente tem hoje. A gente quer ter mais,
Hoje a gente tem aquela sede de trazer pessoas, trazer palavra, de buscar cada vez mais. Mas a gente viveu esse mesmo momento aqui, que o pastor Dalci desanimava porque tinha 4, 5, mas um puxava daqui, outro puxava de lá. E hoje todo mundo se reúne para consertar uma igreja, para tentar ajudar o outro quando o outro está com problema. Esse é o sentido da comunhão, que eu já aprendi muito dentro da igreja, isso o pastor Christian também fez parte. Então, essa discussão gera conhecimento de alguma maneira, faz vocês ter aquela vontade de procurar também. Tem vários pregadores de internet que são muito bons, não só Cláudio Duarte, apesar que Cláudio Duarte hoje ele não brinca tanto, ele está cada vez, ele é curto e grosso, ele fala de uma forma um pouco mais engraçada, mas ele fala o que tem que falar, ele não fala diferente do que deve ser. Mas tem outros vários pregadores. Se for assistir o apóstolo René também, se perde, fica 1 hora conversando, vendo a ministração dele. Ele ainda, todo dia ele tem a ministração dele no Instagram, né? Ele tem no YouTube, no canal dele, ele posta praticamente a cada 2, 3 dias, sempre tem um vídeo novo. Que a gente assistia bastante no Instagram uma época. Tinha uma época que ele fazia um programa de 12 minutos. Aí toda noite ele gravava um vídeo de 12 minutos. Mas tem o site Redimir, né, para quem quer ouvir as mensagens do apóstolo René, tem o Redimir no YouTube, ali tem todos os cultos, né, do MIR, culto de jovens, culto de adolescentes, culto de crianças e o culto da família no domingo à noite. Aí tem todas as mensagens dele ali, muito boas, eu não perco uma. É muito bom. Amém. Foi um pouco diferente do que nós estamos habituados lá em Canelinha, mas eu queria gerar um pouco dessa conversa, essa discussão, porque isso que é interessante. Trazer um pouco da experiência de cada um. Anderson, quer colocar alguma coisa, Anderson? Ficou aí quietinho? Eu sei que tu tem celular. Joaci tem celular também, mas tem cara de ser, ele nem pega na mão, só pega na mão para ver se tem alguma mensagem para ele, né? Bem pouco. Só o Wi-Fi no serviço, quando de meio-dia, meia hora, eu falo com a mulher e quando chego em casa, estou com a mulher do lado, então é bem pouco usado, cara. Nem tem internet, só quando você acha um Wi-Fi também. Essa semana, coincidentemente, eu escrevi um artigo sobre isso, né? Uma das coisas que eu comentei no artigo que eu escrevi no meu Instagram é justamente esse perigo da gente eliminar da nossa vida a leitura, né? Principalmente a leitura da Bíblia, né? Porque a gente fica tão viciado em ouvir. Eu considero o seguinte: para a gente que tem a vida muito corrida, eu ajudo em casa, lavar louça, ajudo em tudo. Então, às vezes, tu colocar um fone de ouvido e ouvir uma mensagem enquanto tu está lavando a louça, enquanto tu está fazendo um serviço doméstico, é muito bom, porque tu ganha tempo, né? Até mesmo estou fazendo um serviço do meu trabalho. Essa semana eu estava fazendo cobrança, e enquanto estava fazendo cobrança, pelo WhatsApp, ali mandando mensagem para as pessoas que devem para a minha empresa, ao mesmo tempo está ouvindo uma mensagem. Então, a gente consegue ganhar tempo, né? Está se alimentando da palavra de Deus e ao mesmo tempo está trabalhando. Mas isso não deve substituir o tempo que tu para tudo realmente só para estar com Deus, né? De ler a Bíblia, de meditar. Então, a gente tem que realmente vigiar quanto a isso, porque há uma tendência e pessoas especialistas dessa área, eu já vi reportagens de especialistas dessa área dizendo que o futuro vai ser isso, né? O futuro é só crescer cada vez mais. A questão dos vídeos, né? As pessoas cada vez mais estão auditivas, mas aquilo que o Júnior falou realmente é uma verdade. A leitura, seja de um bom livro, seja da Bíblia, ela é com certeza muito mais enriquecedora. Muito mais enriquecedor. Tem um especialista médico, ele é um médico do esporte, ele é até famoso na internet. Ele é o Paulo não sei o que,
eu não esqueci o sobrenome dele, Paulo Musi. Ele é atleta de musculação. E assim, como eu disse, sou mineiro. Tem hora que eu estou escutando documentário. Essa semana passada nós estava na terça-feira, na segunda, né? Poxa, conversando sobre Velho Testamento, sobre algumas passagens que aconteceram. Então eu vejo muito documentário. Meu foco maior é muito grande, é esse também. Mas ele estava falando uma coisa que é muito interessante. Um bom sono para a gente ter um bom sono e ter uma saúde mental boa, é 1 hora antes de a gente ir dormir, a gente se desligar de toda a tecnologia, mesmo que seja para leitura, se desligar de toda a tecnologia e ler ou a palavra ou um bom livro. Por quê? Porque a tua mente ela desacelera e processa o que tu estás lendo. E aquele conhecimento que tu estás lendo, a tua mente, enquanto dorme, ele vai devagar gravando. Agora, quando tu fica o teu tempo, quando está para dormir, assistindo vídeos e forçando, acelerando o teu raciocínio, tu não grava. E o que acontece? Tu acaba cansando o teu cérebro, porque o cérebro ele tem um tempo de desacelerar. Agora, quando ele dorme acelerado, a tendência é mais tarde criar alguns problemas, tanto psicológicos ou outros, porque tu tens que respeitar esse tempo. Então, por que é bom sempre ler antes de dormir? Porque a tua mente desacelera, tu grava o que estás lendo e tu assimila aquele conhecimento. Então é uma forma de tu tratar o teu cérebro também. Porque vocês podem notar, quando vocês chegam e não conseguem nem olhar o celular, toma um banho e dorme, no outro dia se acorda muito mais disposto do que ficar mexendo no celular ali e dormir, e tu pegar no sono porque o teu corpo não aguenta, mas tu ficar se forçando. Vocês fazem esse teste. Isso é comprovado por cientistas, que o teu corpo, quanto desacelera o teu cérebro, o teu sono vai ser muito melhor. E também o teu raciocínio vai melhorar. Isso é uma dica que um dos vídeos que eu estava assistindo sobre saúde. Isso é uma coisa que vai fazer uma boa diferença. Conseguir se desligar pelo menos 1 hora antes de dormir. Se organizar e fazer uma leitura. É melhor. Já ouvi falar alguma coisa. Levar o celular para a cama é um perigo. Bom, o neném está aí no quarto, né? Bom é tirar até do quarto. A radiação que dá já atrapalha o sono, já vi gente falando. Principalmente se estiver carregando. Diz que não é... É cancerígeno, dizem que é. Até a própria luz do celular no rosto muito tempo já provoca muito. Tudo tem que ter limites, né? Domínio próprio. Domínio próprio. Amém. Vamos orar então. É isso, Júnior? Vamos orar então, agradecer a Deus por essa palavra, né? Que a gente possa refletir, né? Refletir sobre tudo isso e meditar e buscar um equilíbrio, né? Muitos que estão aqui precisam usar o celular para o trabalho, outros nem usam, ou usam muito pouco, mas principalmente para aqueles, né, que usam mais, né? Como eu uso bastante. Que Deus nos dê o equilíbrio, que Deus nos ensine a usar. É uma ferramenta, mas se a gente não souber administrar, ela pode realmente se tornar uma ferramenta muito perigosa. Mas se for bem administrada, é uma bomba na cabeça do capeta, pode ter certeza. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, ó Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe, esse tempo de reflexão, essa mensagem, através da vida do Júnior, Pai. Que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que o Espírito Santo realmente venha trazendo luz sobre tudo aquilo que foi dito nessa noite. E que nós possamos, ó Pai, realmente botar em prática, Deus, os conceitos que aqui foram anunciados. Nós possamos meditar acerca de todas essas coisas e realmente, Pai, fazer as mudanças que precisam ser feitas a fim de que o Teu nome possa ser ainda mais
honrada através das nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a encontrar o equilíbrio. Ajuda-nos, Pai, realmente a ser praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém.